Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nós estamos na segunda parte que fala sobre a vida espírita ou a vida dos espíritos. Então, quando nós deixamos essa vida e vamos para a vida espiritual, nós nada mais carregamos conosco do que o que nós somos mesmo. Na vida espiritual nós somos exatamente o que nós somos aqui. Com uma ressalva que no plano espiritual, quando nós deixamos esse corpo aqui na Terra, nós passamos a ter sensações diferentes do que nós temos aqui, porque o nosso corpo ele dificulta muito os sentimentos que nós temos, ele limita muito os nossos sentimentos. Então o espírito ele não precisa de boca para falar, ele não precisa de ouvido para escutar, isso faz parte do espírito. Isso é transmitido pelo fluido cósmico universal. É como se, da mesma forma que os peixes se comunicam, né, dentro do oceano, de um aquário. Qualquer movimentozinho que faz na água, o peixe já tem essa sensação de que alguma coisa está diferente. E com o espírito é a mesma coisa. Basta o espírito pensar que o fluido universal, cósmico universal, transmite esse pensamento e não tem como nós escondermos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos no plano espiritual. É lógico que à medida que nós vamos progredindo moralmente, intelectualmente, nós vamos ascendendo na escala espírita, nos tornando melhores, essas sensações elas vão aumentando, vão ganhando maiores proporções. Nós paramos na pergunta 272, na qual Kardec faz aos espíritos a seguinte indagação: poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou seja, espíritos que tenham vindo de um plano inferior ao que nós somos aqui na Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Então nós entendemos que existem vários mundos na qual o espírito pode estar presente. Isso depende da evolução que ele tiver. Nós estamos no mundo de provas e expiações, mas existem também os mundos primitivos, que são onde são acolhidos os espíritos que chegados na vida espiritual, né? São os espíritos que acabaram de serem formados. Então existem mundos piores do que o nosso, assim como também existem mundos melhores. Nós estamos aqui porque nós temos afinidade com esse planeta e a gente ainda tem muito que progredir para que a gente conseguir passar para um mundo um pouquinho melhor. Então Kardec faz essa pergunta dizendo que se é possível espíritos vindos de mundos inferiores estarem aqui conosco, por exemplo, ou habitarem em mundos um pouco melhores. Eles podem nascer em povos civilizados. E a resposta de Kardec, dos espíritos é que sim, pode. Existem espíritos em condições piores do que a nossa que podem encarnar aqui no planeta Terra. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com dos outros homens. Como nós vimos nas lições passadas, dependendo da nossa evolução, ou se esse desejo fizer parte do nosso crescimento, nós podemos escolher algumas tarefas para nós, inclusive o mundo onde a gente pode estar habitado. Então, o que os espíritos responderam aqui é que sim, alguns espíritos eles podem ter tido a permissão de habitar um planeta como o nosso, não tendo, teoricamente, a capacidade de estar aqui conosco, mas que isso se isso fosse bom para ele, né? E aí continua na nota: tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Então, aqui, usando o exemplo que Kardec deu na pergunta, se um canibal, por exemplo, poderia habitar o nosso planeta? Sim. Essas atrocidades que acontecem, esses crimes muito violentos podem ser causados por seres mais ou menos dessa estirpe. Se eles não cumprirem bem o papel deles, eles retornam ao plano, eles perdem o paraíso deles e voltam para o planeta mais difícil de convivência, que pode ser melhor para ele.
É lógico que nós estamos falando aqui de seres que ainda não conheceram a verdade, né, gente? Não é culpando ninguém. Pergunta 273. Será possível que um homem da raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Aí seria o contrário. Se uma pessoa com melhores condições espirituais, morais, intelectuais, poderia encarnar numa raça de selvagens. E os espíritos responderam que é possível sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para com seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Então os espíritos dão aqui o exemplo para a gente. Nós podemos estar numa situação de viver numa classe social boa, uma classe social teoricamente mais civilizada, e nós podemos ter feito grandes atrocidades no nosso caminho, por exemplo, com os escravos. Então, provavelmente, em outra encarnação, as coisas vão se inverter. Eu seria um escravo para poder passar por aquilo em que eu fiz alguns seres passarem. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, espíritos bons também podem querer participar de raças menos evoluídas para que ajudarem aquela raça a crescer. Aquele grupo de pessoas, enfim, países, cidades, enfim. Sobre as relações do além-túmulo. 274 é a pergunta. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Nós vimos que existem várias classes de espíritos que têm a sua escala ascendente, né? Os espíritos primitivos, que têm aí uma gama de desdobramentos, os espíritos bons e os espíritos puros. Os espíritos imperfeitos e os espíritos e os bons espíritos, esses precisam reencarnar porque ainda tem algumas dívidas para cumprir. Os espíritos puros não precisam mais. Então, nessas ordens que existem entre os espíritos, existe alguma hierarquia de poder? Ou seja, como nós temos nas nossas forças armadas, sargento, coronel, que a gente presta reverências para eles pela hierarquia, será que nos espíritos também existem isso? Há subordinação entre os espíritos e autoridade também? E a resposta dos espíritos existe muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade. Os espíritos mais superiores exercem sobre os inferiores a sua subordinação, sua hierarquia. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Ou seja, você vê aquela pessoa, aquele espírito que tem uma evolução melhor do que a sua, você vê com admiração, você sabe que ele é melhor do que uma condição, ele está numa condição melhor do que a sua. Então, essa hierarquia existe porque você respeita essa evolução que o espírito tem. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que são superiores? Eu não quero seguir a hierarquia, a autoridade daquele espírito bom, não. Será que existe sobre isso? Podem os espíritos inferiores subtraírem essa autoridade? E a resposta dos espíritos eu disse irresistível. Ou seja, não tem como. Você olha um ser que você admira, que você sabe que está numa condição melhor, você quer estar perto, você quer ouvir os conselhos, você sabe que ele está numa hierarquia melhor, não tem como fugir. Não vou seguir, não. É irresistível. Isso se faz na nossa vida também. Aqui na Casa Espírita, por exemplo, tem pessoas aqui que a gente não precisa nem abrir a boca para falar alguma coisa, todo mundo respeita, toma como uma situação respeitosa, ouve com atenção.
né? Porque a gente sabe que está aqui há mais tempo, que trabalham aqui há muito tempo, e são, acima de tudo, pessoas, né, espíritos muito bons. Pergunta 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Um ser que teve muito prestígio, que ficou em evidência, um político muito famoso, ou uma pessoa, um rei, um príncipe, ele vai continuar com essa supremacia no mundo dos espíritos? E a resposta é não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lê os Salmos, ou seja, leia os Salmos, que fala exatamente isso, né? Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento que os espíritos se referiram nessa resposta? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Antigamente achava-se que os reis, que os faraós eram ungidos diretamente por Deus, né? Então tinha-se uma admiração muito grande, apesar das atrocidades que eles cometiam. Mas não quer dizer que um rei aqui na terra, ele vai chegar... Não quer dizer não, muito pelo contrário. Um rei aqui na terra não vai ser rei no plano espiritual. Lá no plano espiritual todos seremos iguais. O que vai ter de ordem no plano espiritual é aquilo que nós trazemos conosco, a nossa bondade ou não, né? É a hierarquia que nós adquirimos com a nossa moral. Essa é a hierarquia que sobra no plano espiritual. Então aquele que foi um grande nobre aqui no plano terrestre, quando chegar no plano espiritual, ele vai voltar a ser um espírito, dentro da sua categoria. Não quer dizer que uma pessoa de grandes feitos aqui no planeta Terra pertença a uma classe superior dos espíritos. Isso a gente reconhece pela moral da pessoa, né? Nós reconhecemos aqui entre nós com a moral que a pessoa tem. Pergunta 276. Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? O sujeito foi um grande expoente aqui no planeta Terra, várias pessoas, todo mundo reconhece de uma categoria social muito elevada, e chegando no plano espiritual ele volta a ser aquilo que ele realmente é, ou seja, um espírito inferior, que adquiriu essa benesse buscando o seu engrandecimento, foi concedido a ele, mas ele, infelizmente, vamos supor, não conseguiu aqui no planeta Terra, no plano terrestre, corresponder à expectativa que foi oferecida para ele. Ele vai voltar para o plano espiritual como um espírito inferior, e ele vai sentir com isso alguma humilhação? Responde aos espíritos: às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. E ainda mais se tiver uma virtude muito ligada ao materialismo, não tem como a gente falar como a gente fala aqui entre nós, dar uma carteirada, né? Eu fui rei na terra. Isso não quer dizer nada. Ele foi rei aqui entre nós, teve uma oportunidade de fazer o bem, não fez, ele volta para a categoria dele. Se ele conseguiu com isso crescer, ele vai ascender na sua escala espiritual. O soldado, pergunta 277, que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? É mais ou menos isso que a gente está falando, né? O título não vale nada, a superioridade real é a que tem valor, ou seja, a superioridade moral que existe entre os espíritos, é essa que conta. Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Nós temos aqui no planeta Terra, na nossa encarnação, espíritos de várias classes diferentes, todos nós convivendo, buscando harmonia,
mas acima de tudo, o exemplo, buscando espíritos menos numa classe inferior à nossa, buscando os exemplos dos bons, os bons ajudando os espíritos inferiores, ou seja, nós convivemos aqui numa salada, numa grande salada, né? E no plano espiritual também acontece isso? E a resposta é sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então, no plano espiritual vai acontecer a mesma coisa. Os espíritos se veem, eles se cumprimentam, mas cada um está no seu lugarzinho que lhe diz respeito. Se o espírito tem uma categoria inferior, ele vai estar lá próximo dos que são afins a ele. Os espíritos um pouquinho melhores estão numa categoria junto com outras pessoas da mesma categoria, enfim. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, como nós falamos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins as que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Então os espíritos bons vão estar junto com os espíritos bons, os espíritos intermediários com os espíritos intermediários e os espíritos maus junto com os maus. Segue uma nota de Kardec. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, que é o nosso caso, sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, ou seja, você está junto de pessoas que pensam como você. Onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. E todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam, já que os espíritos se unem por afinidades. Um espírito pode frequentar uma outra classe ou sociedade que haja formado. Os bons vão a toda parte. Os bons têm acesso livre a frequentar em qualquer lugar. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos inferiores, porque senão eles iam causar um caos nos lugares bons, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Qual é essa relação que existe entre os espíritos bons e os maus? E a resposta é: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então o papel dos bons é ajudar os espíritos inferiores a adquirirem um melhor conhecimento e atingir uma melhor colocação. E até mesmo pelo seu exemplo, né? Quem não gosta de ver um bom exemplo e tentar seguir e ser igual a uma pessoa que a gente admira, né? Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Então, os espíritos são inferiores porque eles ainda estão arraigados ao mal. Por isso, eles são considerados espíritos inferiores. E por que eles se comprazem em fazer o mal? E a resposta: pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bom. Ou seja, dificultar a vida daquele espírito que ainda não está arraigado nos conceitos de bondade, impedir que esses espíritos, da melhor forma possível, que esses espíritos possam progredir. Esse é o papel, esse é o desejo, como os espíritos inferiores se comprazem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não dá também entre vós outros? Ou seja, conosco também não acontece isso?
E eu lembro de uma história muito interessante a respeito disso, que a inveja, né, o egoísmo, e principalmente a inveja, ela faz com que a gente sinta muito ciúmes, né, de quem está numa situação um pouquinho melhor do que a gente. Nós tivemos um grande cientista no Brasil, chamado Carlos Chagas, que descobriu todas as etapas da doença de Chagas, que, graças a Deus, está sendo varrida, né? Antigamente tinha muito mais casos do que tem hoje. E Carlos Chagas, por ser um estudioso e um expoente na medicina, ele estava sendo cogitado para ser indicado ao Prêmio Nobel da Saúde, né? De Medicina. E sabendo disso, vários médicos, uma enxurrada de médicos brasileiros escreveram para a ONU para tentar denegrir a imagem do Carlos Chagas, e no final das contas ele acabou não ganhando o Prêmio Nobel de Medicina. Ou seja, os próprios colegas invejosos da sua condição acabaram impedindo essa premiação justa que ele teve. Esse é o sentido do espírito inferior, é dificultar a vida, mas um dia eles vão reconhecer o erro, né? Um dia eles vão conhecer melhor a verdade e vão se arrepender, porque nós já passamos por isso também. Como vilões, tá, gente? Nós já passamos por isso como vilões. Pergunta 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Bom, o espírito não precisa de boca, não precisa de ouvido, né? Quanto mais materializado estiver o espírito, quanto menos condições evolutivas ele tiver, mais próximo ele vai carregar no seu perispírito a materialidade junto com ele. Quanto mais evoluído é o espírito, mais purificado ele é, o seu perispírito também, e melhores sentimentos, sensações ele vai ter no plano espiritual. Então a resposta de como os espíritos se comunicam no plano espiritual: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. A palavra saindo das nossas bocas é material. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo para o outro. Fluido cósmico universal, nós estamos aqui banhados no fluido cósmico universal, né? Então as pessoas mais espiritualizadas acabam percebendo melhores as coisas, acabam recebendo mais informações, captando melhor as informações. E no plano espiritual se comunica através do fluido cósmico universal. Esse é o grande telégrafo universal, como foi dito. Então não adianta esconder sentimentos, não adianta esconder pensamentos. Isso não ocorre, não dá para acontecer no plano espiritual. Pergunta 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Acabei de falar, né? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos, os mais evoluídos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Os espíritos mais evoluídos, eles podem ficar invisíveis para os espíritos menos evoluídos, se for necessário isso acontecer. E isso muitas vezes a gente percebe em contos de livros espíritas a respeito de obsessões, que tem espíritos muito que causam muitas obsessões em outros encarnados, da qual a falange do bem, ela sequer passa percebida na presença ali dos espíritos inferiores. Eles não conseguem vê-los. Então, se os espíritos bons quiserem ficar invisíveis aos espíritos, podem. Como podem os espíritos, pergunta 284, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Como é possível os espíritos se reconhecerem no plano espiritual? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros,
como faz o corpo entre os homens. Aqui nós reconhecemos uma pessoa ou outra através do nosso corpo, a nossa matéria. Mas no plano espiritual, o que reveste o espírito é o perispírito. É ele que molda o espírito e faz com que o espírito tenha uma aparência para os outros espíritos, né? E que faz com que a gente também, os médiuns videntes, possam ver o espírito, né? É o perispírito que molda. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado na Terra. Lá no plano espiritual eu vou conseguir rever meus amigos, meus parentes. Eu consigo reconhecê-los. Continuo na pergunta. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo, enfim. Resposta é perfeitamente. E assim de geração em geração. Então sim, esse laço que nós formamos entre amigos, entre parentes, ele se mantém e a gente reconhece os espíritos sim, aqueles espíritos que nós conhecemos como seres encarnados. Como é que se reconhecem na Terra? Como é que os que se reconhecem, como é que se reconheceram na Terra, os que se reconheceram na Terra, se reconhecem no mundo dos espíritos? Como é que eu posso reconhecer o Marcelo lá no plano espiritual? Como é que eu posso reconhecer, enfim, as pessoas como espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo as dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Muitas vezes, nós passamos 2, 3 encarnações sem ver o espírito que é amigo nosso. Mas como que a gente vai reconhecer se provavelmente nessas 2 ou 3 encarnações que nós tivemos no plano terrestre, o nosso amigo também pode ter encarnado em outras situações e ter formas diferentes? Como é que a gente vai reconhecê-los, né? Quando a gente está no plano espiritual, todo o nosso pretérito passa nas nossas vistas como se fosse um grande filme, né? Então é fácil reconhecer espíritos que nós tivemos contato no passado. E foi isso que quis dizer a resposta. Como eu disse, no plano espiritual os sentimentos se abrangem, tá, gente? E nisso também se refere. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Assim que a gente desencarna, a gente, deixa o nosso corpo aqui no planeta Terra, imediatamente a gente reconhece, a gente vai ver nossos amigos e parentes? Resposta: imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio, ou seja, não é na mesma hora. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ele se reconheça a si mesma e alige o véu material. Tem espíritos, meus amigos, que passam séculos sem saber sequer que desencarnaram. Eles são tão arraigados na matéria que eles sequer têm conhecimento de que eles estão no plano espiritual. Então, ele não vai reconhecer os espíritos que conviveram com ele, os amigos, porque ele sequer se acha que está ainda no plano espiritual. Ele acha que está encarnado entre nós. Ele fala com as pessoas não entendem, mas isso vai tocando, né? E quanto mais materializado nós somos, mais tempo leva para que a gente tenha essa noção de que nós partimos para o plano espiritual. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Ou seja, como é que nós, desencarnados, somos acolhidos no plano espiritual? Resposta: a do justo, ou seja, a alma do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado; a do mal, como um ser desprezível. Ou seja, aquela pessoa que é muito amorosa, que fez muitos amigos, ela é recebida com festa no plano espiritual. Todos aqueles conhecidos, parentes, vão lá recebê-los, né? Aquelas pessoas que causaram mal, infelizmente, não vão ter esse prazer. E muitas vezes vão estar ali diante de espíritos que estão para recebê-lo, mas que receberam o seu mal, né? Espíritos vingativos,
Enfim. Pergunta 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de um espírito mau? Qual é a sensação que os espíritos impuros têm de uma chegada de um outro espírito impuro, um espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se assemelham e privados, também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Então os espíritos também se regozijam quando o espírito mau chega no plano espiritual, porque faz parte deles, né? Faz parte da classe deles. E eles se sentem prazerosos, porque sabem que esses espíritos vão passar por algumas dificuldades. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Só faltam 2 perguntas, a gente vai bem brevezinho. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E quando nós desencarnamos, nossos parentes e amigos vêm nos receber? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, ao qual tem afinidades. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Ou seja, os espíritos vêm nos felicitar e nos auxiliar também nessa mudança de ambiente. É uma graça concedida aos bons espíritos, o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. Aí é uma punição. Então, os bons recebem os bons amigos espirituais, parentes e amigos, e os maus nem sempre têm uma recepção no plano espiritual muito boa. E por fim, pergunta 290, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Ou seja, quem a gente fez amizade, a gente pode se reunir no plano espiritual com essas pessoas, com nossos parentes, nossos amigos? E a resposta é: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Se o espírito consegue uma evolução muito maior, ele vai para um lugar onde ele seja mais bem acolhido, ou seja, entre os que pensem ou que estejam na mesma situação evolutiva que ele. Aí vão se afastar temporariamente. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, nós passamos para o plano espiritual, nós podemos encontrar quem nos reunir com os amigos, como nós fazemos aqui, mas cada um vai habitar o local onde seja próprio a sua evolução. Se um tiver mais evoluído que eu, esse outro vai para um plano um pouquinho melhor. Mas ele pode vir me visitar sem problema nenhum. Nós podemos nos encontrar e assim que eu atingir essa maturidade evolutiva também, eu posso me reunir a ele onde ele está, alojado. Que Jesus abençoe a todos nós e vamos seguir nosso estudo com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo.